jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem pra essa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direitos. Falando um pouco do histórico do enfrentamento da violência sexual desde 2000, né? Não só a minha trajetória, mas a trajetória da rede de enfrentamento, a gente teve alguns marcos que a gente pode considerar que são fundamentais. O Plano Nacional, né, é uma diretriz nacional que o Brasil não tinha, uma diretriz nacional de enfrentamento da violência sexual com metas, depois com monitoramento, com etapas previstas a serem cumpridas e principalmente algum parâmetro para o monitoramento da política pública. Ele vem em 2000, depois de 2003, 2004, ele é revisitado, né, para incluir exatamente indicadores de monitoramento. E agora ele também está em processo, desde 2011 ele está em processo de revisão, adequação ao plano decenal previsto pelo CONANDA, principalmente. Então é uma perspectiva de ter um plano para 10 anos. O plano ele influenciou tanto que ele inclusive influenciou o PAI. Então, o PAI, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil, Sexual e Infanto-Juvenil, ele é o programa talvez que mais tenha executado as metas do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual. O PAI é um marco porque ele assume que é impossível um órgão governamental ou uma organização não governamental dar conta de um fenômeno multifacetado que é o enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente. Então ele diz, só dá para tentar enfrentar minimamente se nós conseguirmos integrar várias instituições em torno do mesmo objetivo, em torno de um plano comum. A criação do Disque 100 também é um marco, né, que é uma política pública grande, que consegue ter acesso, publicizar informações que antes ficavam dentro das casas das pessoas. Né? A violência sexual, especialmente no contexto do abuso sexual, ficava muito dentro das casas das pessoas. E depois o terceiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi sediado no Brasil, que eu acho que deu pra gente os nortes dos conceitos. Né? O que é abuso, o que é exploração, como é que isso se encontra no contexto de violência sexual, que interface tem essas violências com outras violências, com outros planos, os novos cenários da violência sexual em mídia, internet, que eram coisas que a gente não tratava, desenvolvimento e violência sexual também foi um tema tratado, responsabilidade social. Eu acho que o terceiro congresso também é um marco. O Brasil ainda é um país que violenta muito, né? Os índices são altíssimos e nós não podemos dizer que um estado ou outro ele tem o maior índice de violência. Infelizmente, essa é uma violência que aparece no país como um todo, com características diferentes. No norte, nós tínhamos muito o turismo pesqueiro, o turismo ecológico, né, que acabava trazendo muitos homens, né, para o norte. Hoje a gente tem uma realidade com a instalação das hidrelétricas seríssima, que são grandes contingentes de homens que se deslocam para esses espaços, esses canteiros de obras, né, chamados barrageiros, que chegam a 20, 30 mil homens em uma cidade pequenininha. Então isso tem causado um incremento muito grande nos índices de violência sexual contra criança e adolescente. Também tem um aspecto cultural, né? É uma região ainda muito machista no Brasil e isso também é determinante para a violência contra a mulher. E meninas são mais vítimas de violência sexual. 82% das vítimas de violência sexual são meninas. O Nordeste com o turismo, né, que é muito alto, é muito forte, turismo sexual ou a exploração sexual no contexto do turismo. Centro-Oeste, turismo pesqueiro, né, também
essa realidade muito machista. Rio e São Paulo são grandes centros de saída, né? E são locais de altos índices de espaços de diversão ligados ao sexo. No sul do país nós temos também as fronteiras, que tem sido um grande desafio, né? As fronteiras com outros países da América Latina, que também, por conta da questão étnica, tem determinado altos índices de tráfico para fins de exploração sexual. Então é um pouco assim que o Brasil se caracteriza, mas claro que isso não é estático, né? Como eu falava, a violência sexual ela é multifacetada, ela tem várias faces e inclusive em cada local ela se comporta de várias formas. Todo dia vai nascer de novo, que as cadeias abrem o coração, vamos dar as mãos, já é reino do povo. O povo agora é senhor da história, somos rebentos desta nova era. Violência contra a mulher, nunca mais. Violência contra a mulher, nunca mais. Na preparação para o 3º Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, um tema que chegou muito forte foi o tema do desenvolvimento, modelo de desenvolvimento. No Brasil, nós tínhamos, naquele momento, estourando várias obras, grandes obras de desenvolvimento, grandes projetos de desenvolvimento, que faziam circular de um espaço para outro muitos homens, um contingente muito grande de homens, para fazer face àquele canteiro de obras. Rondônia, por exemplo, foi um deles. O contexto em Porto Velho realmente demonstrou que esse deslocamento de homens para o local aumenta muitos índices de violência, né? Aumenta a crueldade com que essas violências ocorrem. Nós tivemos, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, casos de exaustão sexual, né? Meninas que ficavam em furgões, presas, e paravam próximas a essas obras para atender toda essa demanda. Então esse é um caso muito sério, nós nunca tínhamos diagnosticado no Brasil antes disso, sabemos que isso ocorria em regiões de garimpos, né? Então se assemelha muito à crueldade que era implementada em regiões de garimpos, né? E ainda está ocorrendo. Nós tentamos, e isso é comprovado pelos os pesquisadores, dizem que chegar antes faz um diferencial. Fazer uma sensibilização com os profissionais, mostrar para eles que é crime, porque muitas vezes eles não sabem que praticar sexo com criança e adolescente é crime, né? Muitas das vezes, como nós temos casos de casamentos, de uniões nesses espaços com meninas de 16, 15 anos, eles acabam achando que isso não é um delito. Então, contactamos várias empresas para que fossem feitas sensibilizações, um processo de formação desses homens, mostrando para eles que isso é um delito. Algumas características são importantes, não basta capacitar, né? Não basta mostrar isso. É preciso também ter um lazer para esses homens chegam de um lugar para o outro em espaços completamente vazios, né? Não tem nenhum espaço de lazer, então o único lugar de lazer é o bar no final de semana com meninas, né? Com mulheres, com o sexo pago. Então essa é uma realidade que a gente tem que considerar. Condições de trabalho, né? Condições de levar suas famílias. Então o que nós vimos que era determinante o fato dos homens não trazerem suas famílias para esses espaços, eles vinham sozinhos, né? E custavam muito, inclusive, para voltar para as visitas. Autoproteção, trabalhar meninas e meninos locais para a existência desse grande contingente de homens e tentar fazer com que eles também soubessem que é um direito seu ter o seu desenvolvimento sexual saudável a partir do seu desejo, né? E não da determinação de uma lógica de mercado, né? Quando é que eu quero, o que eu posso fazer para que isso só ocorra se realmente eu quiser, né? Essa autoproteção é muito importante. Além disso, tem um contexto econômico sério, né? Quer dizer, pensar outras propostas especialmente para os adolescentes, né? E para os adolescentes, de oportunidade de inclusão em atividades socioprodutivas é fundamental. Muitas vezes a entrada para esse tipo de exploração se dá pelo viés econômico. Há necessidade de ter alguma renda, né? E aí essa é a única oportunidade, porque às vezes o local não se preparou para ter outras oportunidades para meninos e meninas. Os gestores locais não estão preparados para pautar isso. Isso é fundamental. Quais são os impactos e o que nós podemos implementar no sentido de fortalecer as redes de proteção para que esses efeitos sejam minimizados. Nós não temos sala e sempre eles reclamam para mim que é muito quente. Eu entendo eles,
porque isso é um lugar assim mais amplo para brincar e nós não temos. Nosso quintal é muito pequeno, aí já tem o quintal da vizinha do lado, que já tem um cachorro, aí esse cachorro é valente, tem vezes que ele se solta, eu prendo esses meninos, a gente fica tudo porta fechada, né, e é muito quente também. As obras se instalam com autorização governamental para se instalarem a partir de um relatório de avaliação de impacto que considera principalmente o impacto no meio ambiente. Ela não considera o impacto social e que ações a empresa vai desenvolver para reduzir esses impactos sociais. E isso é fundamental, né? Essa avaliação, esse estudo prévio com a população local, né, com as universidades locais, de quais são as ações que podem reduzir esse dano, é fundamental. Primeiro, hoje nós temos um canal de denúncia. Isso é tranquilo. Se nós denunciamos, isso facilmente chega ao poder público. Porém, nós precisamos ter uma rede melhor preparada para atender, rede que não discrimine, né? O fato de meninas e meninas virem de espaços de exploração sexual significa que essas meninas, às vezes, têm o hábito de utilização de drogas, por exemplo, lícitas e ilícitas, práticas sexuais cotidianas, que é muito difícil você deixar imediatamente de fazer sexo. Meninas que fazem 20 relações por dia, de repente deixar de fazer sexo. Então, a nossa rede precisa estar melhor preparada para atender, sem preconceitos, essas meninas e meninos. A questão da não discriminação sexual é fundamental. Nós temos, por exemplo, vários casos de redes de exploração sexual que se aproveitam do fato de, por exemplo, meninos que são gays ou meninas que querem se assumir travestis no norte, aceitarem suas propostas porque não são aceitas em suas cidades, não são aceitas por suas famílias, não são aceitas na escola, né, não são aceitas na comunidade. Então isso precisa ser reduzido, quer dizer, a gente precisa ter campanhas também de sensibilização, de tolerância com relação ao respeito pela orientação sexual do outro. A outra questão é a questão da defesa e responsabilização. Precisamos incrementar as punições. A certeza da impunidade ainda determina os altos índices de violência. A justiça precisa estar melhor preparada para não agredir meninos e meninas com seus depoimentos, que muitas vezes são muito agressivos, mas, por outro lado, responsabilizar, né, agressores de forma que isso seja exemplo para outros casos. A outra coisa é a saúde e a educação, né? Essas áreas já são responsáveis por notificar casos de violência sexual. Isso tem sido muito pouco notificado. É fundamental que isso comece a ocorrer, porque muitas vezes eles são porta de entrada de violência, eles conseguem ter acesso que a área de proteção dos direitos humanos de criança e adolescente não tem acesso, né? Fortalecer o sistema de garantia de direitos, né? Fortalecer os conselhos tutelares, com formação realmente especializada para que eles saibam atuar nessas áreas e com estrutura, claro, para chegar a esses casos onde eles estão ocorrendo, que muitas vezes, especialmente no norte, centro-oeste, nós temos dificuldade de chegar a esses casos porque eles estão até territorialmente muito distantes. Direitos sexuais, para nós, são direitos humanos. Isso está posto como mais um direito humano. Todo direito humano é inerente. Para nós, da área da infância e da adolescência, significa ter direito ao seu desenvolvimento sexual saudável, protegido de qualquer tipo de violência. Assumindo que criança e adolescente têm sexualidade, porque tem sexualidade, não é? Só que ela tem que ser protegida. Não pode se aproveitar do desenvolvimento sexual de uma criança ou adolescente, não pode haver um aproveitamento por um adulto. Crianças e adolescentes não são violentados por acaso. É que a gente fez de conta que eles não tinham sexualidade. Isso é direito sexual. Então, violência contra criança e adolescente é negligência sexual, violência psicológica e violência física. O que é violência? É restringir completamente de um direito. Então, se você, por exemplo, é negligente ao ponto de nunca ir matricular seu filho na escola, no final isso não é uma violência? Dentro da violência sexual, que é o nosso foco, nós temos o abuso e a exploração. Abuso sexual, vocês vão ver aí, ele diz respeito principalmente ao desejo do adulto, à satisfação do desejo do adulto, do ponto de vista físico ou psicológico. A minha satisfação enquanto adulto, físico ou psicológico, eu não tenho nada aí de troca, de lucro, de exploração, de nada. É só a minha satisfação. Pedofilia não é crime. Pedofilia é um conceito da saúde.
né? Agora, a pessoa pode ser pedófilo o resto da vida e não maltratar, não chegar a ter nenhum ato agressivo com uma criança ou um adolescente. Está sonhando a vida toda. É proibido sonhar? Eu saiba não. Então não é crime. Eu digo isso porque às vezes pessoas que estão sentindo esse desejo deixam de procurar ajuda psicológica porque acham que vai ser preso. Falar em abuso intrafamiliar é importante para pensar a metodologia de atendimento. Então, se eu não considero que um vizinho que é muito próximo, é quase parente, né, que isso não é um abuso intrafamiliar, eu posso errar na minha metodologia de atendimento. A criança não pode ficar no mesmo ambiente que o agressor, pelo menos no momento que a gente esteja fazendo essa investigação, né? Porque senão depois ela vai ter dificuldade, inclusive, de afirmar. A exploração sexual, não. Ela tem um componente econômico, financeiro. Eu faço essa separação porque o pessoal diz, mas não pagou. Não pagou, mas levou para um hotel, levou para passear, pagou um jantar, deu uma roupa, fez uma troca. Isso é exploração sexual. E aí a exploração sexual, que tem 4 formas. Pornografia, exploração no contexto de prostituição, que é aquela coisa do ponto. Uma menina fazendo ponto lá na beira-mar, por exemplo. Né? No contexto da prostituição, que a gente acha que ela é a autora, né? Que ela é mais empoderada, é exploração sexual, mesmo que pareça que é ela que está ali fazendo ponto. Exploração sexual no contexto do turismo, que é o que a gente viu muito aí, vocês viram, né? Por que a gente não está falando turismo sexual? Né? Porque o Ministério do Turismo fez uma forte campanha para que a gente entendesse essa exploração sexual, ou seja, o estrangeiro chega no Brasil e ali encontra uma oportunidade e entra num programa como exploração sexual no contexto do turismo, e não turismo sexual. Por quê? Porque o turismo sexual é aquele que já nasce na sua origem como turismo sexual. O que é isso? Tem um site dizendo, vá para o Brasil, o pacote é tanto, inclui hotel, passeio, saída com meninas de tanto a tantos anos. Isso aí é turismo sexual. Eu comprei um pacote do turismo sexual. Tráfico é isso, né? Você transportar de um lugar para o outro com fins de exploração sexual. E agora a legislação é muito, vocês vão ver aí, ela envolve todas as ações que podem levar ao tráfico, que não era assim. O tráfico antes do Brasil, há muito pouco tempo, em 2005, ele era só de mulheres para o exterior. Mas também nós criamos o tráfico interno. Um país continental, ele tem que prever o deslocamento dentro do seu próprio país. Nós temos um país muito grande. Então, você levar uma menina de Ji-Paraná para São Paulo, você está tirando ela do seu mundo completamente. Isso é tráfico. Você vulnerabiliza completamente a sua vítima, porque você retira ela do seu espaço de proteção. E é isso que acontecia. Né? Eu vi meninas de São Paulo por 7 anos, né? Com rejeição de silicone do Pará. 7 anos. Rejeição de silicone, vítimas de tráfico. A gente hoje tem que trabalhar com essa questão da facilitação da tecnologia. Né? Porque a internet é novo. A gente nem sabia. A gente sabia que era grooming, né? Sexting. Né? São termos muito novos para nós que estamos na rede de enfrentamento. Essa daí, gente, é muito importante que a gente se aprofunde. E que vocês depois daqui leiam sobre isso, o material vai ficar. Por quê? Porque é uma nova violência, mas que está muito perto. Está dentro da casa. Né? Essa violência está dentro da casa agora com a internet. Antes a gente sabia muito bem, tirar a foto. Né? Tirar a foto, filmar. Agora, pela internet você filma, com o celular facilmente você filma. Né? Em qualquer lugar. Então a gente tem que estar muito antenado enquanto rede, principalmente aqui do ponto de vista étnico. O conceito é exploração sexual que se caracteriza por qualquer representação, por qualquer meio, de uma criança envolvida em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins primordialmente sexuais. No Brasil, as ações de apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens, com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, caracteriza a pornografia infantil. A Polícia Federal está completamente preparada para isso. Né? Tem toda a condição de saber quantas vezes
foi acessado, se você repassou ou não. Então, a avaliação do computador, isso a gente discutiu muito na CPI, porque a Polícia Federal queria, não, mas a gente precisa pegar quem acessa. Por quê? Mercado, né, gente? Se não tiver a demanda, né, não tem oferta. Isso só acontece porque tem gente que compra. Então, eles precisavam ter acesso a essas pessoas que parecem estar em casa, né, bonzinhos, mas que estão comprando esses vídeos. Sexting é uma expressão de abuso sexual recente, no qual adolescentes, jovens e adultos usam celulares, e-mails, salas de bate-papo, comunicadores instantâneos e sites de relacionamento para enviar fotos sensuais, mensagens de texto eróticas ou com convites sexuais para conhecidos. Se eu receber isso, eu posso denunciar uma pessoa? Posso. Mas aí, eu recebi, a partir do momento que eu recebi, eu disse, opa, isso é uma oportunidade interessante. A criatura me mandou, estou eu aqui com a foto dela sem roupa, entendeu? Resolvi fazer uma outra coisa. Resolvi ameaçar com aquela foto que ela que me mandou. Se você já passar para a ameaça, é um outro delito. Vamos lá ver. Sexting consiste na troca de mensagens sexuais em serviços de conversas instantâneas. Sextortion, que é isso que a gente tem que discutir, se configura a partir do sexting. É a prática de chantagens com fotografias ou vídeos da criança ou do adolescente sem roupa ou em relações íntimas que foram compartilhadas pelo sexting, com fins de exploração sexual. Aí você começa a cobrar. Opa, né? Outro faz isso, então eu vou mandar, eu vou cobrar tanto. Começa a cobrar da criatura. Isso é exploração. Grooming é a ação de um adulto ao se aproximar de crianças e adolescentes via internet por meio de chats, redes sociais, com o objetivo de praticar abuso sexual ou exploração. Aí tem um convite explícito de um adulto com uma criança. Vocês estão vendo, né? Tem um convite explícito. Eu uso a internet para me aproximar de uma criança. Esses outros estão sendo praticados por adolescentes. Por isso que eu chamo a atenção. Por adultos também. Mas tem muito adolescente fazendo isso. O grooming é principalmente para um adulto, que muitas vezes se faz passar até por criança ou adolescente na internet, mas na verdade é um adulto, e aí comete o grooming. O melhor disso é conversar, né? É ter certeza de que seu filho não vai cair, mas às vezes as crianças não têm condição de discernir. Não tem condição, porque o adulto se faz passar por uma criança. Quando a gente vai falar sobre atendimento, e a gente está atendendo uma mãe, um pai, a gente tem que dizer, o senhor conhece? O senhor sabe o que é sexting? Sexting? Sabe? Grooming, o senhor conhece isso? Isso é novo, gente. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de direitos, nosso lema é ser feliz. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Vem nessa roda, vem vibrar com a gente, vencendo na vida, fazendo diferente. Roda de direito. O jovem comemora uma vida nova, a mudança dentro e fora da escola. Na batucada se fortalece, roda de direitos, é isso que acontece. Se afasta do perigo da exploração sexual, diz não às drogas, se livra do mal. A favor da arte e o amor pra vida, cultura, talento e cidadania. Índio, negro, branco e pardo, em qualquer parte do país. Roda de